Boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso querido canal, @aprendendo uns com os outros, não é, meus irmãos? Onde a cada dia nós vamos nos melhorando com os ensinamentos dos grandes mestres, não é mesmo? Então, meus irmãos, eu resolvi agora passar o resumo dos livros da codificação da doutrina espírita. Como a maioria sabe, tem 40 anos que eu abracei a doutrina espírita, né? E estou aprendendo a cada dia. E eu garanto para vocês que eu estou bem melhor do que quando eu era antes de entrar na doutrina. Cada aprendizado, né? Cada lição que é passado nos livros da codificação, eu me sinto cada vez melhor. O caminho é longo, eu sei, é muito, eu não sei quase nada, mas o pouquinho que eu sei me ajuda muito na minha caminhada. E aí, né, é como eu falo para vocês, toda religião do bem é boa. Cada um abraça aquela que mais se sente bem, né? Que tem aquela afinidade, né, com a doutrina. Então, eu gostaria de passar, são 5 livros da codificação, claro que eu não vou passar os livros que são longos, que são várias páginas e que é um estudo, né, muito longo, devagar, em cada dia um passo. Mas eu vou passar o resumo deles. E aí, né, no resumo, aí as pessoas tiram as conclusões. Se quiserem ler, né, ler, podem comprar, podem ir na internet, consultar, né? E os que são espíritas, né, vão relembrando, vão estudando junto com a gente, não é? Os cinco principais livros da codificação, né? Então eu vou passar um deles. Os 5 que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno e a Gênese. Eu escolhi hoje para passar para vocês o resumo do Céu e o Inferno. Então, vamos lá. A primeira parte é a doutrina. No capítulo 1, tem o resumo de O Medo da Morte. Discute o temor da morte como consequência da ignorância espiritual e propõe que o Espiritismo oferece consolo e entendimento sobre a vida após a morte. No capítulo 2, é sobre o céu. Reflete sobre as concepções tradicionais do céu como um lugar fixo de felicidade eterna e apresenta a visão espírita do céu como estado de evolução espiritual e harmonia interior. No capítulo 3 é o inferno. Analisa criticamente a doutrina das penas eternas e defende que o inferno é uma condição temporária do espírito, consequência de suas próprias faltas e desequilíbrios morais. O capítulo 4, o purgatório, mostra o purgatório como uma transição simbólica entre estados espirituais, não como um lugar físico. Os sofrimentos dos espíritos são reflexos do arrependimento e da consciência culpada. No capítulo 5, as penas futuras segundo o Espiritismo. Apresenta os fundamentos espíritas das penas e recompensas após a morte. O espírito colhe o que plantou, mas sempre com possibilidade de regeneração. No capítulo 6, a doutrina das penas eternas. Rebate a ideia de punição sem fim, considerada injusta perante um Deus de amor e justiça. A reencarnação permite o progresso contínuo. No capítulo 7, a alma depois da morte.
mostra o desprendimento do espírito do corpo, o estado de perturbação inicial e lucidez crescente, conforme a sua elevação moral. No capítulo 8, os anjos e os demônios, explica que não há seres criados eternamente perfeitos ou malignos. Anjos são espíritos puros, fruto de evolução. Demônios são espíritos ainda imperfeitos. No capítulo 9, as intervenções dos demônios nas manifestações. Kardec esclarece que manifestações de espíritos inferiores são confundidas com ações demoníacas, mas são apenas espíritos imperfeitos. No capítulo 10, as leis penais da vida futura. Apresenta as leis morais que regem a vida espiritual, baseada na responsabilidade individual e na lei de causa e efeito. Na segunda parte, aí o livro traz uns exemplos. São relatos de espíritos comunicantes divididos por suas condições após a morte. Espíritos felizes mostram o resultado de uma vida pautada na bondade e no dever. Espíritos sofredores apresentam dor moral, remorso, apego à matéria ou ao egoísmo. Criminosos arrependidos relatam angústias e arrependimento, mas também esperança de reparação. Espíritos endurecidos ainda não reconhecem seus erros, presos a ideias materialistas. Espíritos em condição mediana, nem felizes nem infelizes, ainda presos à preocupação da vida terrena. Suicidas relatam sofrimento espiritual intenso, confusão e arrependimento. Cada caso mostra consequências distintas conforme os motivos e circunstâncias do ato. Esse é o resumo do livro O Céu e o Inferno. E aí, no nosso próximo encontro, eu passarei o resumo de um outro livro, a Gênese, que eu estou para passar. Então, fiquemos na doce paz de Jesus, nos voltando ao pensamento a Deus nosso Pai, tão misericordioso, que dá oportunidade a todos nós, seus filhos, são seus amados. Jesus nos ama, Deus nosso Pai nos ama, Deus nosso Pai nos ama tanto que mandou o seu Filho nesse planeta para nos ajudar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, para nos dar a direção de chegarmos até o Pai, não é, meus irmãos? Isso é maravilhoso. Então, fiquemos na doce paz de Jesus, agradecendo a mais um dia de aprendizado nesse planeta, né? Sabendo que somos um espírito dentro de um corpo, que estamos aqui de passagem e que o nosso lugar é nas casas do Pai, né? Onde todos nos reuniremos um dia felizes, né? Por termos passado por vidas e cada vida nos aperfeiçoando até chegarmos, não é? A sermos uns espíritos puros, que é o que somos, não é? Através dos nossos erros, das nossas ignorâncias também, né? Então, quanto mais aprendemos, mais evoluímos, mais caminhamos e mais as pessoas que estão ao nosso lado caminham juntas também, não é mesmo? Então, fiquemos na doce paz, ótima noite, ótimos sonhos e até amanhã, quando estaremos juntos, com certeza. E assim é.